Não pare no tempo. Deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para pedágio. Baixe o app e peça a sua. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay. Boa noite a todos, estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado, né? Patrocínio Golden Lagueto Multipropriedades e RecPay. E hoje estamos recebendo aí o amigo José Carlos Silveira, empresário, ex-secretário do município, vice-presidente da Federação e daqui uns dias cidadão gramadense também, né, Silveira? É um prazer falar contigo, senhor. Ô, Luiz, o prazer é falar contigo e teus ouvintes, enfim, e com certeza nós vamos ter boas histórias de Gramado para contar. Isso aí. Silveira, tu é natural de Pelotas, né? Também a gente sempre identifica a tua relação, obviamente, de família com o irmão do Luiz Carlos também, que foi o primeiro da família que veio para cá, né? Como médico. Exatamente. Do Sindicato Rural. Uhum. E tu chegou aqui em 73 por aí, né? Janeiro de 73. Isso. Como é que foi a tua chegada em Gramado? Porque tu praticamente de imediato já foi secretário do município, né, Silveira? Na verdade, o Luiz se formou um ano antes em medicina, eu me formei um ano depois em engenharia civil em Pelotas, primeira turma da escola de engenharia, e o Luiz veio para Gramado como médico do sindicato e me conduziu, me induziu a vir a Gramado. Eu fiz uma ou duas visitas ainda no ano de 72, e em janeiro de 73, o Valdemar Weber tinha vencido as eleições, isso. Junto com o Jaime Chamleff, que era o vice-prefeito, e eles precisavam de um secretário de obras. E foi feita a ponte, eu fui convidado, e aí eu fui conhecer o senhor José Francisco Perini, aí eu conheci o senhor Homero Spessin, depois o Horst Folk, e acabei secretário de obras. Isso na época. Bom, na época, primeiro o Valdemar Weber, essa geração aí, praticamente, eu diria que quem tem menos de 40 anos não deve lembrar do seu Valdemar Weber, né? Nosso amigo Folha era uma pessoa folclórica, uma pessoa de um coração fantástico, né? Então tu veio trabalhar com ele e a Secretaria de Obras, como é que era a Secretaria de Obras? Porque a gente tem uma imagem hoje, né? De uma estrutura e máquinas e pessoal, tinha britador, pedreiro, como é que era a Secretaria de Obras de Gramado? Na verdade era a Secretaria de Obras, planejamento, enfim, era tudo. Era interior, tudo. Na Secretaria de Obras, no gabinete no centro, ali onde é a prefeitura hoje, a prefeitura já era ali, eu tinha um funcionário que era o Carlos Sorges. Era o Carlos Sorges e eu. Na garagem, nós tínhamos o capataz da cidade e o capataz do interior. Por um período foi o Zeca Adam no interior. O vô do Rafinha. O vô do Rafinha, o pai do João. Isso. E na cidade tinha um outro capataz que por um período grande foi o Remy Melara. Né? E aí eu me dividia. Eu ia às 7 horas da manhã na garagem, liberava todo mundo para fazer o serviço de desentupir bueiro, arrumar estrada, botar brita em estrada, aqueles atendimentos que se faziam no interior, e voltava para o gabinete, ficava ali resolvendo os problemas, aprovando os projetos e cuidando da cidade, asfalto. Na época, a Secretaria de Obras, ela cobria também a Secretaria de Agricultura. Não tinha a Secretaria de Agricultura. Aliás, eram poucas secretarias, né, Silveira? Até seria bom nós lembrarmos aqui. Tinha a Fazenda, que era o Evanor Maurina. O Jaime era o secretário-geral. Eu era chefe de gabinete. O Luiz era chefe de gabinete. O secretário de Obras, o Gentil Bonato. O Gentil era Educação. Grande, Gentil. O Romeu Dutra no Turismo. Romeu Dutra no Turismo. Eu acho que era isso. E deu. Acho que era isso. Eram 5, 6 secretarias que era estrutura. Mas
era uma turma super não, bacana. na verdade né? era o seguinte, quando acontecia o Festival de Cinema, ou a Festa das Festa das Hortênsias. Festa das tinha Hortênsias, também. Festival de Cinema, FEARTE, Isso. todos trabalhavam juntos, quer dizer, Exato. então não tinha. Eu lembro de muitas vezes durante o Festival de Cinema, nós íamos nos nossos carros buscar os Sim. artistas em Porto Alegre. É verdade. Né? Era uma Verdade. Kombi ou duas que estavam preparadas para isso, mas por vezes o pessoal achava melhor vir de automóvel e um secretário ia buscar. Eu lembro de uma dessas viagens a Porto Alegre para buscar pessoal no aeroporto. Eu fui com o carro do Gentil Bonato. Aham. Que exatamente, o pessoal Gentil. usava os carros particulares e ele me emprestou, era gurizão. E aí voltamos por Nova Petrópolis. O voo chegou à noitinha. Porque a estrada não era pavimentada. Exatamente. Gramado, Taquara. E aí fechou de serração. Daqui um pouquinho, quando eu vi, eu estava em cima do canteiro, na frente da Polícia Rodoviária, em Nova Petrópolis. Fui com o carro do Gentil, depois fiquei ouvindo o resto da vida lá, ele me xingando. Né? Mas, no caso, estava comentando o número de secretarias pequeno, então não tinha a Secretaria de Agricultura. Não. E o nosso interior ainda era muito povoado. Depois ele teve um êxodo e agora voltou a ser povoado. Como é que era a relação com o interior? Tinha um capataz no interior e era a nossa secretaria que atendia o interior. Uhum. Quer dizer, que ia lá, fazia um serviço de máquinas, eu arrumava uma estrada, desentupia um bueiro, trocava um bueiro, era uma secretaria só que resolvia tudo. Podia fazia ter aquilo ali. E tinha, na tua época, tinha aquele tipo capataz de estrada, não tinha? Tinha. Algumas colônias tinha um responsável pela estrada. Dalmino, que ele limpava essa, como é que é o acostamento, valeta, né? Valia as valetas. Ele cuidava das valetas para não entupir, porque tu fazia a valeta com a patrola, né? Uhum. E aquilo entupia com a chuva. Então ele cuidava para não entupir, para não destruir a estrada. Era assim que funcionava. Era divertido. Nós tínhamos o Britador. O Britador tem uma história fantástica. O Britador seria onde é que é o Perinão hoje? Onde é o Perinão. Onde é que é o Perinão hoje? Uhum. Ali no Britador nós tínhamos um limite, tinha um paiol que tinha cachorro cuidando, cercado com tela, porque a garagem da prefeitura é onde é os bombeiros hoje. Sim. Era ali onde eram os bombeiros. Né? Uhum. E nós tínhamos um paiol e nós guardávamos o explosivo. Mas o explosivo era fiscalizado pelo Exército, dinamite e as espoletas elétricas. E isso aí nós tínhamos um limite, não podia ter mais que tantos quilos, eu não me lembro, vamos lá, 125 quilos de dinamite. Esse era o nosso limite. Mas nós tínhamos mais, porque a gente detonava muito, usava muita brita mesmo, né? E aí um dia nós fomos avisados que o Exército vinha fiscalizar o paiol, e eu me lembro direitinho, eu fui cedo na garagem da prefeitura e larguei os funcionários, cada um com uma caixa de dinamite pro meio do mato. Imagina. Eu digo, você só volta quando eu chamar. Tinham 10, 12 lá, imagina. Eu deixei no limite, que era da lei, digamos assim, né? Sei. E o que tinha de excesso, o pessoal foi pro mato com a caixa de dinamite na mão. E na época tinha, claro, comunidade pequena, o que poderia ter de habitantes na época? 16 mil. 15, 16 mil, né? E tinha alguns funcionários da prefeitura que eram folclóricos, né? Conhecidos. Tipo, eu lembro o seu Arlindo, né? Que fazia iluminação. Qual é os nomes que tu lembra, assim, dessas figuras? Falou do Daulino. O Daulino era o capataz lá do Campestre do Tigre. O Andrino Padilha Maciel, o Joca Paim da Patrola. O seu Beus chegou a trabalhar com o Beus. Aí eu contratei um rapaz da Reto, que eu vou me lembrar o nome dele daqui a pouco, e nós tínhamos os três irmãos, um trabalhava na Patrola. O Telmo, o Remy e o Nelson. O Telmo, o Remy e o Nelson. O Nelson é pai do Carlinhos, que é o subprefeito da Várzea Grande. Os Foz, né? Isso aí. E quem mais? Era essa turma que segurava as pontas. Nós tínhamos depois o Caspinha, que cuidava das máquinas. O Renato Casper. O Caspinha. O Sérgio era o nosso motorista. Sérgio Ferreira. O Fubica. Né? Tem outra passagem com o Sérgio que é fantástica. Conta aí, vamos rir um pouco. Sérgio é nosso parceiro. Nós fomos buscar explosivo em Porto Alegre, na rural da prefeitura, vermelha e branca. Lembra? Tinha uma rural. Tinha. E o Sérgio foi de motorista, né? Ele dirigia para nós quando era preciso. Aqui todo mundo fazia tudo. E nós fomos buscar explosivo. E ali no Morro Reuter, mais ou menos, vindo por Nova Petrópolis, né? O Sérgio olhou para mim e disse assim: doutor, a caminhonete está com barulho na caixa. Eu digo, pô, nós não podemos parar aqui de noite com explosivo dentro da caminhonete, né? E eu digo, toca.
Ele andou um pouco mais, o barulho aumentou. O que é que eu faço? Eu digo, dá som no rádio. Para subir o som, né? Não ouviu o barulho, porque não adiantava parar. Chegamos em Gramado, realmente chegamos. Vimos com bastante explosivo, espoletas, enfim. Aí tinha essas aventuras que eram fantásticas. A gente fazia, não tinha... Tinha outras pessoas, muito conhecidas, a Dona Alice Castilhos, né? Alice o Castilhos, Evanor Maurino e o Luiz. O Luiz era folclórico. O Luiz né? Maurino era uma figura. Ele quando chega, ele trabalhava mais com tributos, com a parte de IPTU, exatamente, limpeza, lixo e tal. Aí tinha, eu lembro das saídas que ele tinha quando o pessoal apertava ele e chegava, mas seu Maurina, o negócio, o senhor tem que entender o espírito da lei. O espírito da lei. O negócio é o espírito da lei. Essa era a saída dele, né? Isso é o espírito da lei. Foi um período fantástico, porque, na verdade, é o seguinte, eu até recuperei essa lei agora, é a Lei 475 de 1975. Claro, eu saí da faculdade e eu tinha feito as cadeiras de arquitetura e urbanismo na Escola de Engenharia Civil. E chegando em Gramado, nós tínhamos dificuldade no planejamento, porque existiam decretos ou leis fragmentadas, assim, falando só de um determinado assunto, ou da altura, ou qualquer coisa. Eu digo, olha, vamos fazer um plano diretor. Aí, quem é 75, que faz? 75 foi aprovado. Aí, no ano de 74 e 75, por uma iniciativa que eu tomei na secretaria, o Jaime, que era vice-prefeito, nós fomos a Porto Alegre, na Secretaria de Obras do Estado, na SDO. E trouxemos a Gramado o arquiteto Malman, a arquiteta Dione Schneider-Reichmann e a Maria Luísa Garvato de Matos, que tinha sido minha contemporânea em Pelotas, ela fez arquitetura. E eles fizeram, por iniciativa da Secretaria de Obras e Planejamento e Obras na época, que eu comandava, né, fizemos o primeiro plano diretor, que foi aprovado em 31 de dezembro de 1975, com 17 páginas, e ali tinha tudo. Parcelamento, tudo estava naquelas 17 páginas. Era um resumo. Era a Bíblia. Eu consegui resgatar a parte de texto, a parte de mapas eu não consegui resgatar. Não, isso aí depois nós vamos falar no plano diretor, né? Que tem a participação grande. Mas se ver ainda ficando nos anos 70 ali, que nós vamos ter que sair. Dentro desse espírito aí que tu falou, que todo mundo participava de tudo, né? Praticamente, tu veio para cá no segundo Festival de Cinema. Foi em 73, o primeiro. Sim, eu assisti o primeiro festival. O primeiro festival de cinema. Primeiro festival. Os prêmios foram entregues à luz de vela, faltou luz no cinema. Isso aí. Né? Que era no verão o festival de cinema. E eu não sei se tu lembra, se foi nos primeiros, mas eu não. Que foi feito uma das festas do festival, foi na área dos Mostardeiros. Sim, do Gastão Mostardeiro. Que ali onde a casa do André Tisotti hoje. Ali foi feito, né? O Gastão Mostardeiro não tinha luz elétrica. No primeiro festival de cinema, a recepção foi feita lá no Lago Negro, na lancheria do Lago Negro. Na lancheria do Lago Negro, exatamente. Que eu lembro, esse eu tenho foto. E era a lancheria mesmo, né? Era a lancheria do Lago Negro. Era um espaço pequeno, né? Que a gente pensar a pompa que é hoje, né? Mais um episódio, 2 episódios dessa época, e aí eu vou me reportar ao Romeu Dutra, que foi um baita secretário de turismo que nós tivemos, né? Eu tive a oportunidade... depois eu vou contar uma tua. Eu tive uma oportunidade de... O Lago do Parque Hotel, na verdade, ele recebia o contribuinte dos efluentes de toda do que tinha na volta do Lago do Parque Hotel. Efluente, colocar o todo e ali para dentro. E a gente resolveu limpar o lago, então nós fizemos um sistema... Lago Negro, né? Não, Parque Hotel primeiro. Parque Hotel, tá. Fizemos um sistema de tubulação na volta dele e largamos aquilo, o efluente, aquele ajusante, quer dizer, quando o lago enchia, levava embora porque não tinha esgoto. E fizemos aquela ilha no meio. Nós conseguimos uma escavadeira com o DNOS, botamos ali dentro e fizemos aquela ilha no meio. Geramos todo o lodo, mais ou menos 2.000 caminhões de lodo saiu dali de dentro. E o que sobrou do lodo, botamos ali dentro, fizemos aquela ilha, que não tinha como a máquina sair. E depois disso, eu resolvi, com a iniciativa de sucesso, fazer o mesmo no Lago Negro. Baixamos o nível do Lago Negro, desviamos o esgoto todo na volta dele, largamos a jusante, lá perto de onde está hoje o hotel ali... Aquele hotel do Guinter, como é o nome? O Santo Berto. O Santo Berto. E o Romeu Dutra, me lembro direitinho, quando nós baixamos a água do Lago Negro, o Romeu dizia, se esse lago não encher, nós vamos mandar esses caras que vieram de fora e fizeram isso, que era eu, né?
e fizeram isso de volta para a terra deles. Imagina, não, Mas o lago encheu. O Romeu tinha agora já que tu falou no Romeu, depois nós vamos falar na FIART, que é super importante, Sim. mas do Romeu eu lembro que estava na prefeitura e frio aí, um inverno desse, chegou ele de manhã com uma baita foto preto e branca, que acho que foi o Alex ou o Cilo Beus que fez, revelou, e um paredão assim meio de branco, e aquilo era geada para nós que é daqui. Uhum. Aí ele disse, olha, tu tem que levar isso aqui lá na Calda Júnior, em Porto Alegre, levar lá na Calda Júnior lá, porque eu falei que nevou ontem em Gramado, tu tem que levar essa foto lá. Bom, pegamos, me lembro de um envelope pardo, ele se entrega para o Edmundo Soares, foi editor da Calda Júnior por muitos anos, Folha da Tarde, Folha da Manhã, Correio do Povo, o Barro Nuevo trabalhava lá também e tal. Eu sei que eu saí de Fuca, se não me engano, foi o Paulo Martinho que me levou. Piranha. Que foi nós fomos lá, chegamos, entreguei aquele envelope e tal. Isso era, sei lá, 10, 11 horas da manhã. Aí de tarde voltamos, chegou às 4 e pouco, chegou a Folha. Chegava de ônibus a Folha, da Folha da Tarde. Pô, aqui tá lá a foto da capa, neve em Gramado. Era a geada do Romeu. Ele era campeão, aliás, ele ajudou muito o Gramado com esse espírito dele, né? Era fantástico. Ele imaginava as coisas, fazia, e muitas vezes a gente tinha que sair atrás, ajustando, mas era normal, esse era o espírito do Romeu. E dentro dessas aventuras, vamos dizer assim, na área de turismo, porque realmente ninguém imaginava na época que nós chegaríamos no estágio que estamos hoje, não, né? Nós não que estamos hoje, né? Aí, mas a FIART, e tu participou, não sei se tu lembra de algum episódio, em 75 veio o vice-presidente da República, o Adalberto Pereira dos Santos, e em 76 um presidente. Aliás, naquela época, a gente trazia um presidente da República para uma feira, então, e a FIART ela tinha representação em todo o Brasil. Foi super importante para Gramado, né? O que tu lembra assim, daquele período? Eu lembro da FIART, feita em 2 pavilhões, e nós não fazíamos os pavilhões pré-moldados, nós fazíamos os pavilhões em alvenaria, com a frente em arco, e iluminação que nós usávamos do Guarice, do Arthur Guarice. Sim, Arthur Guarice. A gente conseguia, eles emprestavam aquilo, e eu me lembro que veio o pelotão precursor do presidente Geisel, eles vieram um dia antes, nós ficamos uma noite inteira nos 2 pavilhões, conferindo as bebidas, conferindo tudo, que sacudiam as garrafas para ver se não tinha nada dentro, né? E o Geisel veio aqui, eu me lembro que na época ele até nós estamos numa foto, eu tenho essa foto, ele pediu sugeriu que o Perini, José Francisco Perini, fosse candidato a prefeito nas próximas eleições. Foi. Em 76, sim, estava junto. Estava o Folha, tu, eu. Sim, estava junto, sim. Naquela foto no pavilhão São Pedro. Eu cheguei a comentar aqui o episódio que exatamente estava junto, e eu lembro que a famosa resposta do Perini, seu Beppe, né, porque o Geisel mais ou menos disse assim, Perini, nós precisamos que tu seja nosso candidato. Claro, ele tinha uma voz forte e tal, e o Perini olhou para ele, caminhando aqui no pavilhão São Pedro, antigo que não existe mais hoje, e aí ele disse, presidente... Ele falava forte, presidente. Se dizer não ao presidente é pecado, estou pecando. Não, que o Sumbepe era uma pessoa fantástica, né? Então, mas veja que a importância daquele evento, nós estamos falando de quase 50 anos atrás, 46, 47 anos atrás, trazer um presidente da República para a importância que tinha, e era um trabalho que realmente ali o Romeu, o próprio Jaime, enfim, o Gentil Bonato, que é outra pessoa que foi colega nosso, uma pessoa fantástica. O Gentil foi uma pessoa que tem uma responsabilidade muito grande pelas implantações de sindicatos rurais do Rio Grande do Sul, né? Era uma pessoa de um relacionamento a nível nacional muito grande, né? O Gentil tinha um relacionamento, e esse relacionamento trouxe inúmeros benefícios para Gramado, porque era um sujeito que era incansável para trabalhar, e quando colocava uma ideia na cabeça, ele ia até concretizá-la. Ele não desistia no meio do caminho. Exatamente. Fantástica a contribuição dele para Gramado. Bem, eu quero lembrar aqui de um outro episódio fantástico, um outro evento fantástico que nós tivemos em Gramado, foram 2 festivais internacionais de música clássica. Sim. Esses festivais foram feitos, pena que pararam,
e o maestro Eleazar de Carvalho, quando da organização do segundo festival, os virtuosos vinham a Gramado e ficavam era um mês de festival, que eles ficavam dando cursos para alunos que vinham aqui estudar. E o maestro Eleazar de Carvalho fez uma homenagem, a placa está ali no cinema. Ele fez um agradecimento ao Jaime Praver, ao Getúlio Mendes Albrecht e a mim, né? Porque realmente nós, na condição de secretário, nós fizemos de tudo. Me lembro que nós fizemos os camarins para os artistas, os músicos, Sim. enfim, atrás do palco do cinema. Imagina. E nós fizemos um dos eventos era Bach encontra Chopin. Era o Arthur Pereira Lima e o João Carlos Martins. Carlos Martins. Que cada um era especialista, eram 2 pianos Sim. no palco. Mês de julho, um frio, aquelas estufas a gás no palco para esquentar, porque que loucura, com né? temperatura muito baixa. E tu vê não que tinha como interessante, tocar, tu tá lembrando, né? Que essa foi a aproximação do Eleazar de Carvalho com Gramado. Com Gramado. Que dentro da história do Natal Luz, ele tem participação, Tem né? participação. Até tu participou do primeiro Natal Luz ali junto. Oh, Como é que fantástico foi? aquilo. O que tu lembra assim desse período? O que eu lembro assim... Que ano foi, Silveira? Eu vou esquecer... Tu consegue... o primeiro Natal. Que nós estamos no 37º, né, agora. 38º. Bota 40 anos para trás. Isso aí. Em torno dos 30 e 40 anos atrás, é isso aí. Eu lembro sim direitinho. Nós saímos na Borges de Medeiros, o Gentil Tizotti, o Ricardo Folk, Luciano Pessim. Quem mais era da primeira comissão? Tinha, eu acho que o Caio, o Caio Miron, Tomazelli. eu acho que o Miron fazia parte também. Acho que sim, acho que o Miron fazia. Também, nós saímos na É. Avenida Borges de Medeiros a fazer a proposta para os comerciantes da Borges, os lojistas. Olha, nós entramos com a mão de obra, o eletricista da prefeitura, e vocês fornecem o sarrafim e as lâmpadas e nós iluminamos as casas. Então, a gente de 3 conseguia e um não queria fazer. Na primeira noite que a gente iluminou, todos os outros vieram atrás querendo fazer, porque ficou muito lindo, não tinha isso. Toda a Borges iluminada, com esses detalhes assim. Foi fantástico. Foi o primeiro Natal Luz. Depois, e teve, então, foi uma noite, que eram os corais, né? É. E choveu, foi isso? Choveu. Né? Como é que a história foi transferido? Foi transferido. Mas o episódio mais interessante era o seguinte: a noite de maior repercussão, digamos assim, era a apresentação da Sinfônica ou algo parecido em frente à igreja, porque era aqui no centro. Sim. A população ficava em torno da Praça Major Nicolete. E a queima de fogos era ali onde é o de Pietro hoje, naquele cantinho da Pedro Benetti, da rua Pedro Benetti, quase esquina a São Pedro. Sim, que era ainda, tinha o pavilhão antigo. Tinha o pavilhão. Então, o que acontece? Eu ficava aqui no centro da praça, né? E quando eu sentia que a apresentação estava chegando no fim, eu gritava para um outro que ficava no meio do caminho, que eu não lembro quem era, e esse outro gritava para o Caio Tomazelli, que ficava lá junto aos fogos. Então a gente gritava fogo, 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 e o terceiro ia lá e tocava fogo lá da ponta. Os fogos de artifício, legal, né? Era tudo... Tu vê, né? Isso, se a gente for ver em espaço de tempo, é pouco tempo atrás. Pouquíssimo tempo. E como evoluiu, isso né? na vida de uma cidade não é nada. Não é nada, né? E Silveira, dentro dessa linha do tempo, e tu falou lá no início, o plano diretor, tu é uma pessoa que tem essa identificação com o plano diretor de Gramado fantástica, né? Inclusive, essa semana foi sancionado. Mas antes da gente estar no atual plano e tal, como é que era Gramado quando tu chegou aqui? Voltar um pouco no tempo. Tu falou, secretaria, nós já fomos direto no trabalho. Mas o dia a dia em Gramado, onde é que tu te encontrava com os amigos, o que tinha o restaurante, o que era o dia a dia em Gramado? Porque tu veio solteiro, né? Tu casou depois, né? Exatamente. Eu morei um tempo com meu irmão, que era ali na casa dos Sorgets, onde foi o Banrisul. Foi o Banrisul, foi a rodoviária. Do lado ali, da rodoviária, da antiga rodoviária. Isso. Hoje é o Madeiro, do lado do Madeiro. Ali. Depois eu fui morar na FGB, esquina do Leopoldo Roosevelt, três peças cedidas pela família Gessler. Os Gessler moravam, tinha uma que era professora. E o irmão dela morava no interior, tinha uma estufa de fumo. Bom, aí morei ali um período. E aí a gente convivia, o Elias Mobarak, o Arro Klepa, e nós todos almoçávamos ali no Sindicato Rural,
no restaurante do Broilo. Ah, tá, do irmão do Sérgio Broilo, do Euclides. Do Kid Broilo. Kid Broilo. Né? Kid Broilo. Aí aquela turma, a família toda trabalhava ali. Era enfim, na parte de na cima, parte de né, cima. A gente era de casa ali. Terminava de almoçar e ia tomar um café no centro, no Café Cacique. E naquela época, realmente, assim, ou era Arena ou era MDB. Certo. Então, a gente entrava no Café Cacique e o Café Cacique tinha o lado que era do MDB e o lado que era da Arena. Por vezes, as mesas de um lado estavam vazias, as outras cheias, mas ninguém sentava no outro lado. Aqui era separado. Era completamente separado. Inclusive, a gente não era autorizado, digamos assim, a conversar muito com a oposição, porque seria um prestígio para a oposição, né? E eu tinha vindo de uma cidade maior, onde a política não tinha essa separação, não tinha, a gente não conhecia, né? E eu até estranhava isso, mas realmente era assim que funcionava. Quer dizer, tu sentava de um lado, depois ia trabalhar. Ali se encontravam os empresários. Me lembro do Lauri Bertolucci, que gostava muito de carro. Ele chegava ali com os carros dele preparados e mostrava para nós. A gente ficava ali, a praça ali, a Major Nicolete, ela ainda tinha a ruazinha. Tinha uma rua por trás, tinha uma rua interna. Né? Tinha uma rua interna. Tinha o hotel na esquina. Na esquina era dos Mubarak ali, tinha a casa ali, tinha o Sinuca. Não, tinha o Café Cacique, já não tinha mais o cinema, mas na esquina tinha o hotel, como era o nome? Que tinha o Candiago, era na esquina do Céu Azul. Que aliás quando o Garibaldi cuidava daquilo ali um período. Certo. Né? Garibaldi Ferreira. Garibaldi Ferreira. E tinha o Bar do Luiz. O Bar do Luiz. E tinha uma feijoada fantástica ali naquele hotel do Garibaldi. Volta e meia eu ia ali com meu irmão para a gente comer uma feijoada, né? E na Borges mais adiante tinha o Hotel Speb, onde eu fiz o primeiro prédio meu em Gramado, que é o São Moritz, que é na João Petri, esquina Borges, né? Sim. Ali tinha o Hotel Speb, o antigo Hotel Speb. Tinha o Hotel Speb. O Hotel das Hortênsias existia, do Seu Nina, o Parque Hotel. Tá, isso. Hotel do Seu Sim, Nina, o Hotel das Hortênsias. O Hotel das Hortênsias, do Franz. Isso. E... Puxa. O Rita Hopner. Então, o Rita Hopner. Tu chegou a pegar o tempo que o Lago Negro era utilizado como se fosse uma prainha, uma coisa assim? Não chegou a pegar. Não. Que o pessoal mais jovem ia lá para cima. Eu cheguei depois aqui. Tinha ali em cima, né? E o Silveira, nesse período aí, que tu está em Gramado, então... nós tivemos um período que era mais agrícola, vamos dizer assim. Sim. E depois ele teve um êxodo rural, né? Nesse período, o pessoal começou a vir para cá para a indústria de calçado, móveis, né? Isso aí. Então, na tua visão, o nosso interior... hoje muita gente defende, eu até entendo também, que em termos de... Na época tinha muita roça, muita plantação no interior, então hoje tem muita vegetação que se regenerou. Vamos dizer assim, nós teríamos talvez o município como um todo mais área verde, talvez hoje, que no passado, é bem possível. Em função da agricultura, que era de subsistência, na verdade, né? Porque eram propriedades pequenas, né? Então houve essa mudança e agora tem um processo inverso. Isso é um trabalho que começou com Festa Colônia, esse assaltamento do interior, agronegócio, agroturismo, agroindústria, essas coisas todas. E hoje tem muitas famílias, os filhos, netos estão voltando para o interior. Tem uma qualidade de vida excelente. Internet, e melhorou muito, tudo, né? Mas assim, então dentro desse contexto, Silveira, quando é que tu começou a mexer com o plano diretor? Claro, tu falou em 75 por aí, mas vamos dizer assim que tu começou a te envolver mesmo que foi feito o grande plano diretor, porque hoje o plano diretor tem 300, 400, 500 páginas, que houve assim a grande mudança nessa questão. Foi 2014, né, o primeiro plano diretor assim, mais complexo, com mais detalhes, com mais levantamentos, devido ao crescimento da cidade. Sim. Depois, em 2016, foi feito um ajuste, né? Sim. E isso aí a gente acompanhou, foram iniciativas dos secretários, então, na época. E chegou o momento, hoje, em que Gramado realmente explodiu, né? Principalmente com o número de turistas que nós temos. Gramado hoje tem mais de 20 mil leitos, quer dizer, então... Tem oficialmente, então, de 24 mil. 24 mil leitos, é isso aí. Então, vejo que é uma necessidade incrível de suprir isso aí, de manter isso. Sim.
com ótimos hotéis, e aí Gramado explodiu em função de um trabalho muito bem feito, de Natal Luz especialmente, Festival de Cinema também, mas o Natal Luz foi que deu o salto. Na minha opinião, foi o Natal Luz que deu o salto. O festival, ele, em termos de mídia, ele ainda continua sendo... Dá uma repercussão gigantesca. Né? Mas como economicamente e tal, realmente o Natal Luz... Natal Luz, né? E aí a necessidade de nós tomarmos mais cuidado com a cidade. E por vezes, tu tá no meio do... Vamos lá, tu tá no olho do furacão, tu tem dificuldade de avaliar o entorno, né? E nós passamos uma pressão muito grande nos últimos 10 anos, realmente, a pressão imobiliária foi muito grande em Gramado. E por iniciativa da administração anterior, se começou a trabalhar no novo plano diretor, com a contratação da CEPA, que era o Rubem, Foi a agenda estratégica, né? Com a agenda estratégica e o plano de mobilidade, o Rubem Pesce. E o Rubem Pesce deixou uma pessoa com uma visão de mundo fantástica, a gente tem que dizer isso, nos deixou um caminho para o plano. Né? E nós começamos a trabalhar no plano. O Rubem foi contratado depois para fazer o plano. O plano era uma das etapas, era a agenda estratégica, o plano de mobilidade e a lei do plano diretor. Bom, aí o Rubem fez parte do plano, deixou um arcabouço, e nós começamos a trabalhar porque nós entendíamos o seguinte: quem está na aldeia também conhece a aldeia. Então foi um trabalho compartilhado. Esse trabalho andou na administração do FEDOCA, depois o Nestor confirmou, e isso é fantástico, né? A mesma equipe de trabalho, mantido o mesmo grupo de trabalho, e nós trabalhamos bastante nisso. Inclusive no período da pandemia nós trabalhávamos no plano. O plano entrou na Câmara nos últimos dias do governo do FEDOCA, da administração do FEDOCA. Depois essa administração entendeu por bem retirar, e era o que tinha que ser feito, o plano tinha que amadurecer mais mesmo, né? Mantendo a equipe. Depois o plano foi protocolado na Câmara, e a Câmara entendeu, por recomendação até do Ministério Público, né, de contratar 2 assessorias. Uma da Fundação Englert e a outra da professora Vanesca, da doutora Vanesca. Que num primeiro momento houve uma certa resistência a essa contratação. E nós vimos que era uma ideia equivocada, porque a contribuição que eles trouxeram, isso foi desmanchado em seguida. 2 reuniões e acabou essa resistência. A contribuição que eles trouxeram foi fantástica, né? Então o plano foi amadurecido, foi feito, e hoje nós temos um plano que eu tenho certeza que é um case de sucesso. Óbvio que um plano não contenta todo mundo, mas ele contempla o que a cidade precisa. Pois é, se ver assim, num resumo, lógico que é muito grande o plano, qual é os pontos assim que tu destacaria assim, desse plano? Eu vou chegar lá. Luiz, nós, durante eu não me lembro se foi 14 ou 16, nós tivemos realmente a iniciativa de fazer o primeiro plano rural, plano diretor rural. Buscamos informações por tudo, não tinha uma cidade que tivesse um plano rural. Bom, sentamos e trabalhamos nisso. Era um plano bastante restritivo, mas eu acho que isso até beneficiou, porque pelo fato de ser restritivo, ele deu margem a que se fizesse os ajustes hoje. Então, hoje não existe mais um plano, digamos, da cidade e um rural. Hoje é o plano diretor de Gramado, que inclui cidade e interior, com um cuidado especial com o interior, com cuidado especial. E permitindo usos mais compatíveis com a vida de hoje, né? Mas isso é que foi feito, sem comprometer o meio rural. O nosso objetivo é que as atividades que se instalem no interior tenham vínculo com a atividade rural, porque hoje está havendo caminho de retorno, né? E de preservação do que lá ficou. Acho que nós temos ainda 19 estufas de fumo, que a indústria do fumo era muito grande. Sim, elas não estão... Existe a construção, a parte física. A estufa, a parte física. Isso está preservado, está previsto no patrimônio histórico. Está preservado isso aí. E na cidade, o que é importante é o seguinte: a gente criou limites para o tamanho das construções. Isso é importante. Mantivemos a altura, porque havia em determinado momento a ideia de um desses que nos assessorou que nós verticalizássemos mais. Porque se tu olhar de uma forma bem simples,
Se tu verticaliza, tu deixa mais espaço Sim, na volta. em tese, sim. Em tese. É. Mas Gramado não quer isso. Não. Gramado nunca foi com esse sentido e começou com Horst Folk, né? Quando era interventor de Gramado. Isso. Né? Que ele proibiu que se fizessem prédios altos na cidade. Né? E dali criou essa cultura. Se urbanisticamente se recomenda, a cultura da cidade não recomenda, prevalece a cultura da cidade. Né? Então, outros mecanismos foram feitos, flexibilizando a Vila Planalto, que ficou a contento, inclusive dos moradores. Nós conversamos muito, fizemos muitas reuniões. O centro permaneceu mais ou menos igual, e o limite de 150 unidades, dependendo da área, no máximo. Né? Eu acho que a última grande obra que nós tivemos aprovada, que foi um projeto muito bem conduzido, foi do Hard Rock, que eles farão em etapas. Né? Foi renegociado. Vão fazer 600 ou 700 apartamentos em 3 etapas. Eles vão iniciar agora. 2 ou 3 etapas. É o que foi ajustado para diminuir o impacto. E depois não tivemos mais nenhum projeto aprovado nesse porte, porque ficou limitado a 150 unidades. Mas dentro eu acompanhei como vereador o início lá da agenda estratégica e, obviamente, acompanhando também o plano diretor como um todo. O conceito como um todo é descentralizar, né? Criar novas centralidades. Podia falar um pouquinho sobre isso? Vejam bem, hoje nós temos um exemplo bem típico disso aí. Se a gente for ali para a zona do Bavária e da Vila Planalto, não se precisa vir ao centro. Salvo por bancos, alguma coisa assim, tem tudo ali. O dia a dia tem os armazéns, tem os restaurantes, tem tudo. A pessoa ficando ali descongestiona o centro. Então, a ideia nas novas centralidades é que até o centro administrativo se desloque de onde está. Né? Existe até, se pensou, os bancos também terem um lugar só. Isso. A ideia seria também porque os bancos hoje precisam de um espaço físico muito menor que precisavam antes. Hoje é tudo informatizado. Né? Tudo online, os bancos precisam... Então, descentralizar os bancos, levar a rodoviária, tem uma previsão da estação rodoviária no entorno da perimetral, tirar do entorno do centro. E eu tenho uma ideia que eu vou deixar aqui, é claro, já falei várias vezes. O centro administrativo do município, a prefeitura no caso, na minha opinião, deveria ficar aqui onde está o prédio histórico, que tem uma arquitetura bonita, gabinete. Né? Gabinete. Sim. E não tem estrutura. Não tem mais nada na volta. Como a gente viaja nas cidades, na Europa, principalmente, tu começa a caminhar na cidade, quando vê tem uma pracinha, um lugar para sentar. Então, aquele entorno todo, se teria um paisagismo especial, seria uma pracinha. E ficar no centro, aquela parte política que precisa ser feita e social, né? O gabinete, né? No centro. E deslocar o resto. É uma ideia que eu tenho e já falei várias vezes. Quando for deslocado o centro administrativo, deve-se pensar nisso aí. E não tem como fugir disso, até em função da própria mobilidade, né? Porque o desenho urbano de Gramado, ele tem lá 70, 80, e tu não tem como mudar o Borges, Garibaldi, a gente for pensar, tu pode achar algumas alternativas, mas eu penso que nós temos que trabalhar, e isso foi muito conversado, no transporte urbano para facilitar a mobilidade e desestimular o uso do automóvel. Esse é um caminho. Esse é um caminho e que as pessoas andem a pé. Porque hoje o que nós vemos em Gramado é as pessoas rodando para procurar um lugar para estacionar. Né? E isso realmente cria um processo, um círculo vicioso no trânsito. Né? Então a ideia, o norte e algumas previsões do plano vamos assim, diminuir o prestígio do automóvel. Certo. Né? Beleza. Silveira, o nosso programinha já está passando, é muito Sério? rápido. Muito rápido aí. Cara. E, nós teríamos mais para falar. Deixa ali, se tiver algum outro assunto que eu gostaria de tocar aí. Ô, Luia, eu quero dizer o seguinte, de me sentir honrado. Aliás, deixa eu fazer um comentário. Que o nosso novo cidadão gramadense, né? Indicação do vereador Celso, né? Fiorese, PSDB, né? Vai receber o título de cidadão gramadense, né? Parabéns aí, tá aí. E é um reconhecimento a parte daquilo que nós acabamos de falar aí, na tua história. Eu ia falar isso, eu tenho dito sempre, eu dizia no plano diretor, e eu acho que de uma forma ou de outra, nós temos que devolver à comunidade que nós vivemos parte daquilo que ela nos deu e nos dá, né?
a tranquilidade, a satisfação, o prazer de viver, a realização pessoal. Então, a comunidade, nós temos que devolver essa comunidade, né? E eu fiz um trabalho sempre voluntário e continuarei fazendo. Em janeiro, agora vão fazer 50 anos que eu estou em Gramado. Não é pouca coisa, né? Por isso que eu sei um bocado da história de Gramado. O Luiz estava junto, né? Ele é mais moço que eu, mas ele também. Nós começamos juntos aí na prefeitura. Coisa boa. E eu vou dizer para vocês, esse título de cidadão gramadense, essa honraria, isso é mais que um título de nobreza. Quer dizer, eu me sinto realmente envaidecido. Fiz toda a minha vida nessa cidade. Eu vim para cá recém-formado, com 20 e poucos anos de idade. E aqui estabeleci minhas raízes. Tudo que eu tenho está em Gramado. Vínculo, né? Que beleza. Vínculo todo. Maravilha. É fantástico isso. Eu só tenho a agradecer a essa comunidade tudo que me proporcionou. Valeu. Silveira, eu queria te agradecer demais, né? Que nem tu falou, a gente teria bem mais assuntos e tal para tocar. Queria agradecer os patrocinadores, Golden Lagueto Multipropriedades, a RecPay e, acima de tudo, aos nossos ouvintes, nossos telespectadores, o pessoal que está nos acompanhando. Desejar um bom final de noite para todos e até quinta que vem com mais um episódio de Histórias de Gramado. Boa noite a todos. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay.